Agora você vai aprender a respeitar minha casa, meu filho gritou. As palavras cortaram o silêncio da sala de estar. A esposa dele, sua cúmplice silenciosa, estava sentada no sofá. Ela não olhou para mim, apenas encarou a televisão desligada, fingindo que não existia. O insulto ficou pairando no ar, pesado e feio, bem na frente dela. Ele me encarou com o peito estufado, esperando pelas lágrimas, pela súplica, pela fraqueza que ele tanto queria ver. Mas ele não viu nada disso. Eu respirei fundo, bem devagar. Um pequeno sorriso tocou o canto dos meus lábios, um segredo que só eu conhecia. Foi quase imperceptível. Peguei minha bolsa que estava na poltrona. Minhas mãos estavam firmes. Meus dedos fecharam o zíper com um som suave e definitivo. Eu me virei e caminhei em direção ao meu quarto, costas retas, cabeça erguida. O silêncio que deixei para trás era mais alto e mais poderoso do que qualquer grito que ele pudesse dar. Eu não bati a porta do meu quarto. Fechei-a suavemente, girando a maçaneta para que não fizesse barulho. Do outro lado, eu podia ouvi-los. Sussurros. O tom satisfeito dele, a concordância nervosa dela. Eles achavam que tinham vencido. Achavam que finalmente tinham me quebrado. Eu podia imaginá-lo sorrindo, aquele sorriso arrogante que ele desenvolveu nos últimos meses. Ele provavelmente se sentou ao lado dela, pegou o controle remoto e ligou a TV em um volume alto. Um ato de posse. Um jeito de preencher o espaço que eu costumava ocupar. Fui até a janela e olhei para o jardim que eu mesma plantei. As rosas estavam florescendo. Tudo lá fora parecia pacífico, completamente alheio à guerra que acontecia aqui dentro. Mas a guerra, para mim, já havia acabado. Eu não sentia dor, não sentia raiva. O que eu sentia era uma clareza fria, afiada como vidro. Eles tinham acabado de me dar a última peça que eu precisava. Sabe como é? Quando você dedica sua vida inteira a alguém e de repente você se torna um fardo, um problema a ser gerenciado. É uma lição dura. Diga-me de qual cidade você está ouvindo esta história. Se você acredita que a dignidade não tem idade e quer ouvir mais relatos como o meu, se inscreva no canal. Eu fiquei ali, na janela, por um longo tempo. O sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo. As cores eram lindas, mas eu mal as via. Minha mente estava em outro lugar. Estava revisando números, datas, conversas. Como uma contadora revendo um balanço fraudulento, eu estava juntando todas as perdas. Cada pequena humilhação, cada mentira, cada promessa quebrada. Tudo estava se alinhando em colunas perfeitas na minha cabeça. O resultado final era inegável. A dívida deles comigo não era apenas financeira. Era muito, muito maior. Peguei meu celular de cima da cômoda. A tela acendeu, mostrando uma foto minha com meu falecido marido, Marcos. Nós dois sorríamos. Ele sempre dizia que eu era mais forte do que pensava. Naquela noite, eu acreditei nele. Meus dedos se moveram rapidamente pela tela. Nenhuma hesitação. Encontrei o número que eu já sabia de cor. A chamada foi atendida no segundo toque. Alô? A voz do outro lado era calma, profissional. Sou eu disse. Minha própria voz soando firme, desconhecida até para mim. Está tudo pronto para amanhã? Houve uma pequena pausa. Sim, como combinado. Ótimo, respondi. Pode prosseguir, sem atrasos. Desliguei antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Não havia mais nada a ser dito. Coloquei o celular de volta no lugar. Olhei para a foto novamente. O sorriso de Marcos parecia me encorajar. O plano estava em movimento. A engrenagem da justiça, lenta mas implacável, tinha começado a girar. Eu dormi profundamente naquela noite, sem sonhos, sem pesadelos. Acordei com o sol da manhã entrando pela fresta da cortina. Era um novo dia. Vesti-me, arrumei minha cama e peguei minha bolsa. Eu não tinha muita coisa para levar. Quando saí do quarto, a casa estava silenciosa. Fui até a cozinha. Meu filho estava lá, sentado à mesa, tomando seu café. Ele usava aquele sorriso arrogante, o sorriso de um vencedor. Quando me viu, ele nem se deu ao trabalho de disfarçar. Ele achava que eu estava indo embora, derrotada, que eu estava me mudando para algum lugar pequeno e triste. Eu apenas passei por ele, peguei uma maçã da fruteira e fui para a porta da frente. Foi então que ouvimos o som. Um motor pesado, roncando baixo, parando bem na frente da casa.
Ele se levantou, curioso, e foi até a janela. Seu sorriso arrogante desapareceu instantaneamente quando ele leu as palavras gigantes escritas na lateral do caminhão. Reintegração de posse. Ordem judicial. Aquele caminhão na frente da casa não apareceu do nada. Ele foi o ponto final de uma longa, longa história. Uma história que não começou com gritos, mas com amor e sacrifício. Eu não nasci rica. Longe disso. Cresci numa cidade pequena, daquelas onde todo mundo se conhece. Meus pais eram trabalhadores, simples. O jantar era na mesa às 6 em ponto e a maior lição que eles me ensinaram não veio dos livros. Veio das mãos deles, sempre ocupadas, sempre construindo algo. Eles me ensinaram que dignidade não se compra, se constrói, dia após dia, com trabalho honesto e com a cabeça erguida. Eu via o cansaço nos olhos do meu pai no fim do dia, mas nunca vi derrota. Foi com esse exemplo que eu cresci, entendendo que o valor das coisas não está na etiqueta de preço, mas no suor que custou para conquistá-las. Essa disciplina me levou à minha profissão. Fui contadora por 40 anos. 40 anos olhando para o mundo através de planilhas e balanços. Para muitos, parece um trabalho frio, sem alma. Mas para mim, os números sempre contaram uma história. Eles mostram onde você esteve, para onde está indo. E mais importante, se você está sendo honesto no caminho. Eu gostava da clareza, da lógica. Não há espaço para talvez em uma folha de balanço. Ou os números batem, ou não. Levei essa filosofia para a minha vida. Planejei meu futuro, economizei cada centavo que pude, construí minha segurança com a mesma precisão que eu usava para fechar as contas de uma empresa. Eu acreditava na ordem, na previsibilidade. Eu acreditava que se você fizesse tudo certo, o resultado final seria justo. Que tolice a minha. Minha força não veio de nascença. Ela foi forjada. Forjada nas dificuldades, nas noites em que eu estudava, enquanto meus amigos saíam para festas. Forjada nos anos de trabalho duro, provando meu valor em um mundo que nem sempre estava pronto para ouvir uma mulher. Mas a maior parte da minha força veio do meu marido, Marcos. Ele via algo em mim que nem eu mesma via. Ele costumava dizer que eu era como um carvalho, quieta, firme, com raízes profundas que nenhuma tempestade poderia arrancar. Eu achava que ele exagerava, mas ele insistia. Ele dizia que minha calma não era fraqueza, era poder contido, um poder que eu guardava para quando realmente importasse. Mal sabia eu, naquela época, o quanto eu precisaria acessar essa força, o quanto eu precisaria ser aquele carvalho. Eu o conheci na faculdade. Eu estava na biblioteca, mergulhada em livros de contabilidade, e ele se sentou na minha frente com um sorriso que poderia iluminar a sala inteira. Você está olhando para esses números como se eles guardassem todos os segredos do universo, ele disse. Eu levantei o olhar, um pouco irritada pela interrupção. Eles guardam, respondi. Eles contam a verdade. Ele riu. Então, me conte uma verdade. Eu olhei para a minha planilha e depois para ele. A verdade é que se eu não terminar isso, serei reprovada. Ele não foi embora. Ele esperou. E quando eu finalmente fechei o livro, horas depois, ele ainda estava lá, lendo um romance. Pronta para descobrir outras verdades? Ele perguntou. Naquele dia, eu descobri a primeira de muitas verdades com ele, a de que a vida era muito mais do que apenas números. Nós éramos o equilíbrio perfeito. Ele era o sonhador, o coração. Eu era a planejadora, a razão. Ele me ensinou a ver as cores do mundo, e eu o ajudei a construir uma fundação sólida para que seus sonhos pudessem crescer. Nós dois viemos de famílias simples, então compartilhávamos o mesmo desejo de construir uma vida segura para nós. Lembro-me de uma noite, sentados na mesa da nossa pequena cozinha, revisando nosso orçamento. As contas estavam apertadas. Ele olhou para todos aqueles papéis, suspirou e me abraçou. Números não mentem, Helena, ele disse bem baixinho. Pessoas, sim. Mas enquanto nós dois formos honestos um com o outro, esses números sempre vão trabalhar a nosso favor. Aquelas palavras se tornaram nosso lema. Uma promessa. A base de tudo o que construímos juntos. Nosso começo foi humilde. Um apartamento alugado com móveis de segunda mão. Mas era nosso. Cada cadeira, cada prato, comprado com nosso esforço. Foi naquela época que eu comecei a guardar dinheiro, um pouquinho todo mês, em segredo. Eu queria dar a ele algo especial.
algo que simbolizasse tudo o que ele significava para mim. No nosso aniversário de 25 anos de casamento, eu o surpreendi. Uma pequena caixa de veludo. Dentro, um relógio de pulso de ouro. Simples, elegante, como ele. Seus olhos se encheram de lágrimas. Helena, isso é demais. É o nosso tempo, eu disse. Cada minuto de trabalho, cada segundo de amor, está tudo aí. Ele colocou o relógio no pulso e nunca mais o tirou. Aquele relógio se tornou um símbolo da nossa parceria, do tempo que dedicamos um ao outro. Os anos passaram voando. O apartamento alugado deu lugar a uma casa com um pequeno jardim. Minha carreira como contadora decolou, e Marcos se tornou gerente na empresa onde trabalhava. E então, nosso maior projeto chegou. Nosso filho, Daniel. Ele se tornou o centro do nosso universo. Todo o nosso planejamento, todo o nosso trabalho, de repente tinha um propósito ainda maior. Era para ele. Para dar a ele as oportunidades que nunca tivemos. Queríamos que o caminho dele fosse mais fácil, mais suave. Queríamos protegê-lo das dificuldades que enfrentamos. Nós trabalhamos incansavelmente, não para acumular riquezas para nós, mas para construir um trampolim para o futuro dele. Queríamos que ele voasse mais alto do que nós jamais sonhamos. Os primeiros sacrifícios foram pequenos, quase imperceptíveis. As férias que adiamos para pagar por aulas de música. As horas extras que eu fazia para comprar o melhor computador para os estudos dele. Marcos e eu não nos importávamos. Víamos cada sacrifício como um investimento no nosso bem mais precioso. Vê-lo feliz, vê-lo ter sucesso, era o nosso maior retorno. Quando ele entrava correndo em casa com um boletim cheio de notas boas ou um troféu de um campeonato de ciências, sentíamos que tudo valia a pena. Nós o criamos com a certeza de que ele era amado, apoiado e que nunca lhe faltaria nada. Nós demos a ele o mundo, ou pelo menos, a nossa pequena versão dele, embrulhada em amor e dedicação incondicional. Acreditávamos que estávamos construindo mais do que apenas o futuro dele. Estávamos construindo uma família forte, uma unidade que cuidaria de si mesma. Nosso sonho era envelhecer naquela casa, com os netos correndo pelo jardim, celebrando feriados com a mesa cheia. O futuro parecia claro, um caminho reto pavimentado com as nossas boas intenções e trabalho duro. Nunca nos ocorreu que o mesmo filho para quem estávamos dando tudo poderia um dia ver esses dons não como presentes, mas como direitos. Nunca imaginamos que o amor incondicional que demos poderia ser interpretado como uma fraqueza a ser explorada. Nós o ensinamos a receber, mas talvez tenhamos falhado em ensiná-lo a agradecer. Essa foi uma lição que eu aprenderia da maneira mais dolorosa possível, muito mais tarde. O primeiro grande cheque que assinei foi para a educação dele. Daniel queria um MBA em uma universidade particular de prestígio. O custo era astronômico, R$60 mil. Lembro-me da conversa com Marcos. Nós olhamos para nossas economias de aposentadoria. Aquele dinheiro representava nossa paz de espírito, nossa segurança na velhice. É muito, Helena, Marcos disse preocupado. Eu sei, respondi, pegando a mão dele. Mas pense no futuro que isso vai dar a ele, as portas que vai abrir. É um investimento, meu amor. O melhor investimento que podemos fazer. Relutantemente, ele concordou. No dia seguinte, transferiu o dinheiro. $60 mil. Uma vida inteira de economias, entregue com um clique, movida pela esperança e pelo amor de uma mãe. Depois veio o casamento. Daniel e sua noiva, Carla, queriam uma festa de contos de fadas, um lugar chique, centenas de convidados, o melhor buffet. O orçamento que eles apresentaram me deixou sem ar. $35 mil. Desta vez, Marcos e eu hesitamos de verdade. Parecia um exagero, um desperdício. Mas eles insistiram. Carla chorou. Daniel disse que era o sonho da vida deles. Mãe, é só uma vez na vida, ele argumentou. Aquela frase, só uma vez na vida, é uma arma poderosa contra o coração de pais. Nós cedemos. Usamos outra grande parte das nossas economias para pagar pela festa. Eu sorri em todas as fotos, vestida no meu melhor vestido, vendo meu filho dançar. Mas por dentro, uma pequena semente de preocupação começava a brotar. E os sacrifícios continuaram. 1 ano depois do casamento, Daniel veio com uma ideia de negócio. Uma startup de tecnologia. Ele estava animado, cheio de jargões e projeções otimistas. Ele precisava de capital inicial.
Apenas 50 mil reais, mãe. Vou te devolver o dobro em 1 ano. Eu estava cética. Como contadora, eu via as falhas no plano de negócios dele. Era mais paixão do que lógica. Mas ele era meu filho. Como eu poderia dizer não e esmagar seus sonhos? Então, eu dei a ele o dinheiro. Foi o último grande investimento que fiz com Marcos ao meu lado. Menos de 1 ano depois, a empresa faliu. O dinheiro simplesmente desapareceu. Daniel pediu desculpas, disse que foi azar do mercado, e eu o perdoei. Eu sempre o perdoava. 5 anos atrás, meu mundo desabou. Marcos teve um ataque cardíaco fulminante. Numa manhã de terça-feira, ele me deu um beijo de despedida antes de ir para o trabalho. Naquela tarde, recebi um telefonema que mudou tudo. Não houve tempo para despedidas, para últimas palavras. Ele simplesmente se foi. O silêncio na casa era ensurdecedor. O relógio de ouro dele, que os paramédicos me entregaram, ficou frio na minha mão. Eu me senti completamente perdida, como se metade de mim tivesse sido arrancada. A dor era uma presença física, um peso constante no meu peito. Daniel e Carla foram meu apoio naqueles primeiros meses. Eles eram gentis, atenciosos. Eu me agarrei a eles, acreditando que eles eram tudo o que me restava da família que Marcos e eu construímos. Foi nesse estado de vulnerabilidade, de luto, que eles me fizeram a proposta. Mãe, esta casa é muito grande só para você, Daniel disse um dia. Venda-a. Nós compramos uma casa maior e você vem morar com a gente. Cuidaremos de você. Parecia a solução perfeita, a promessa de não ficar sozinha. Vendi a casa onde criei meu filho, o lar cheio de memórias de Marcos. Entreguei a eles 150 mil reais para a entrada da nova casa. A casa deles. A casa onde, anos depois, ele gritaria comigo. Eu troquei meu passado, meu santuário, pela promessa de um futuro que acabou sendo uma mentira muito bem construída. Eu dei a eles o último pedaço da segurança que Marcos e eu tínhamos levado uma vida inteira para construir. 60 mil para a educação, 35 mil para o casamento, 50 mil para um negócio falido e 150 mil para a entrada da casa que eles agora chamavam de deles. No total, foram 295 mil reais. 295 mil dólares. Quando eu digo esse número em voz alta, ele soa quase irreal. Não é apenas dinheiro. É o equivalente a décadas de trabalho, de sacrifício, de planejamento cuidadoso. Eram as nossas viagens não feitas, os nossos luxos não comprados, a nossa segurança para a velhice. Era o legado material de uma vida inteira de trabalho com Marcos. Eu dei tudo, sem pedir nada em troca, exceto por uma coisa que eu achava que era garantida: respeito. Eu achava que o amor e o sacrifício seriam pagos com bondade. E foi por isso que naquele dia, quando meu filho gritou sobre a senha do Wi-Fi e exigiu respeito em sua casa, eu não desmoronei. Naquele instante, eu não vi apenas um homem irritado. Eu vi o balanço final. Vi a lista de todos os sacrifícios, de todos os cheques assinados, de todas as esperanças investidas. E vi o retorno. Humilhação. O insulto dele não foi o problema. Foi o recibo, a confirmação final de uma falência moral. Como Marcos costumava dizer, os números não mentem. E os números na minha cabeça estavam claros como cristal. A conta deles comigo estava vencida há muito tempo. E naquela noite, no silêncio do meu quarto, eu decidi, com a calma de uma contadora fechando os livros de 1 ano, que era hora de cobrar a dívida. Tudo pareceu bem no começo. Claro que sim. A mentira mais eficaz sempre começa com um abraço caloroso. Nos primeiros meses naquela casa nova, eu me senti útil, querida. Carla me chamava de mãe. Daniel me perguntava sobre o meu dia. Nós jantávamos juntos quase todas as noites. Eu cozinhava as receitas antigas de família e eles elogiavam. Ninguém faz essa lasanha como você, mãe, Daniel dizia. E meu coração se enchia de um calor que eu não sentia desde que Marcos se foi. Eu ajudava com o jardim, dobrava as roupas, contava histórias para meu neto. Eu acreditava, com toda a minha alma, que tinha feito a escolha certa. Eu tinha trocado as paredes solitárias da minha antiga casa por risadas e companhia. Eu pensava que tinha investido em uma família, não apenas financiado um imóvel. A ilusão era confortável, e eu me agarrei a ela. Eles falavam sobre o futuro como se fosse nosso. Quando nos aposentarmos, podemos viajar todos juntos, Carla sugeria, sorrindo por cima da xícara de chá. Eu me permitia sonhar com isso.
Cruzeiros, cidades históricas, ver o mundo com as pessoas que eu mais amava. Eu me sentia parte de um plano, de algo maior. Eu não era um fardo. Eu era a matriarca, a base sobre a qual eles estavam construindo suas vidas. Pelo menos era isso que eu me dizia. A verdade é que, olhando para trás, os sinais já estavam lá. Eram pequenos, quase invisíveis, como rachaduras finas em uma parede. Mas quando você não quer ver uma coisa, você se torna mestre em ignorar os sinais de que tudo está prestes a desmoronar. Você pinta por cima das rachaduras e chama de novo. A gratidão deles era verbal, mas sempre vinha com um lembrete sutil da minha contribuição. Ainda bem que você nos ajudou com a entrada, mãe. Sem você, ainda estaríamos naquele apartamento apertado. Era dito com um sorriso, mas a mensagem era clara. Minha presença ali estava ligada ao meu dinheiro. Eu era a investidora silenciosa. Meu valor não estava apenas no meu amor ou na minha ajuda diária, mas nos 6 dígitos que eu tinha transferido para a conta deles. Eu ignorei essa sensação incômoda. Eu a enterrei sob camadas de otimismo. Afinal, famílias não se ajudam? Não era isso que Marcos e eu sempre fizemos por ele? Eu me convenci de que era apenas a minha mente de contadora, sempre procurando o balanço, a troca. Eu queria que fosse amor, não uma transação. Então, as rachaduras começaram a se alargar. Começou com os jantares. Mãe, hoje não vamos jantar em casa, Daniel dizia. Estamos muito cansados do trabalho. No começo eu entendia. A vida deles era corrida, mas o hoje virou esta semana. As noites de cansaço se tornaram a nova rotina. Eu comia sozinha na cozinha, ouvindo o som da televisão no quarto deles. As conversas que tínhamos na mesa foram substituídas por um silêncio pesado. Eu tentava iniciar um diálogo. Como foi seu dia, filho? A resposta era sempre a mesma, curta e desinteressada. Normal. O calor estava se dissipando da casa e eu sentia o frio chegando, pouco a pouco, instalando-se nos meus ossos. Depois veio a distância pública, a mais cruel de todas. Ouvi Carla no telefone com uma amiga marcando um almoço. Sim, vamos no sábado, só nós, as meninas. E então a frase que me atingiu como um soco no estômago. Não, a Helena não vem. Queremos ter uma conversa de verdade, você sabe como é. Helena, não a mãe do Daniel, não minha sogra, apenas Helena. Um nome, uma estranha que vivia na casa deles. Naquele momento, eu deixei de ser família e me tornei um obstáculo, um inconveniente. Comecei a notar que, quando as visitas chegavam, eles me apresentavam com uma formalidade fria. A intimidade que existia antes, ou que eu achava que existia, desapareceu completamente. Eu estava me tornando um fantasma na minha própria vida. Eu ainda tentava encontrar desculpas para eles. Eles precisam de espaço, é uma fase. O estresse do trabalho está afetando o humor deles. Eu me apegava a qualquer fiapo de esperança, qualquer migalha de normalidade. Eu não queria admitir para mim mesma a terrível verdade, que eu tinha apostado tudo o que me restava em pessoas que não me valorizavam. Admitir isso significaria admitir que eu estava sozinha, completamente sozinha. E esse era um pensamento assustador demais para enfrentar. Então, eu continuei sorrindo, continuei perguntando sobre o dia deles, continuei fingindo que não ouvia os sussurros quando eu saía da sala. Continuei interpretando meu papel na esperança de que, se eu fingisse bem o suficiente, a peça poderia voltar a ser como era no primeiro ato. O gaslighting foi a próxima fase. Foi sutil, insidioso. Mãe, eu nunca disse que te levaria ao médico na terça-feira. Você deve estar confundindo as coisas. Eu olhava para a minha agenda, onde eu havia anotado com minha própria caligrafia. Daniel, médico, 14 horas. Mas a confiança dele era tão absoluta que me fazia duvidar. Você anda tão esquecida ultimamente, Carla dizia com uma falsa preocupação. Tem certeza de que tomou seus remédios hoje? Eles plantavam pequenas sementes de dúvida na minha mente, dia após dia. Pequenas mentiras, promessas negadas, eventos recontados de uma forma que me fazia parecer confusa, senil. Eles estavam tentando apagar a minha realidade e reescrevê-la para se adequar à narrativa deles. Foi quando a frase de Marcos voltou para mim, clara como o dia. Estava sentada no meu quarto, tentando lembrar se eu realmente tinha deixado a porta do jardim aberta, como eles alegavam. E então ouvi a voz dele na minha cabeça. Números não mentem, Helena.
Pessoas, sim. Naquele momento, algo mudou. A dúvida que eu sentia sobre mim mesma se transformou em suspeita sobre eles. Meu cérebro de contadora, treinado por 40 anos para encontrar discrepâncias, para ver através da desordem e encontrar a verdade, despertou. Eles podiam distorcer palavras, mas os fatos eram imutáveis. Eu não estava ficando louca. Eu estava sendo manipulada. A constatação não trouxe alívio, trouxe um frio cortante. Eu estava em território inimigo. A pressão financeira veio logo em seguida. Daniel sentou-se comigo na cozinha um dia, com uma expressão séria. Mãe, eu estava pensando, essa coisa de banco online, aplicativos, senhas, é tão complicado para você? Por que você não me deixa te ajudar a administrar isso, para simplificar as coisas? Ele estendeu a mão, esperando que eu entregasse meu caderno de senhas. Posso colocar tudo no débito automático, pagar suas contas. Você não vai precisar se preocupar com nada. O sorriso dele era gentil, mas seus olhos eram frios, calculistas. Eu sentia um arrepio. Ele não queria me ajudar. Ele queria controle. Não se preocupe, meu filho, eu disse sorrindo de volta. Eu ainda dou conta. Gosto de manter a mente ativa. A recusa o irritou. Eu vi nos seus olhos. A máscara dele escorregou por um segundo. A humilhação final, antes da descoberta, foi o churrasco. Era um sábado ensolarado. Eu acordei com o cheiro de carne na brasa e o som de risadas vindo do quintal. Achei que teríamos um dia em família. Vesti um vestido bonito e saí do meu quarto, pronta para me juntar a eles. Daniel me viu da porta de vidro que dava para o jardim. Ele saiu e fechou a porta atrás de si. Mãe, hoje é só para os nossos amigos. É uma coisa de gente mais nova. Por que você não descansa um pouco no seu quarto? Assim você não fica cansada. As palavras dele foram educadas, mas o significado era uma facada. Eu não era bem-vinda. Voltei para o meu quarto, sentei na cama e ouvi a festa continuar sem mim. O som da felicidade deles era a trilha sonora da minha exclusão. Naquela noite, a curiosidade me venceu. Abri o perfil de Carla nas redes sociais. Lá estava a foto. Um grupo de pessoas sorrindo para a câmera, copos erguidos, o sol brilhando. A legenda dizia: um dia perfeito com a família que escolhemos. Meu filho e minha nora estavam no centro, abraçados. Eu olhei cada rosto naquela foto. Eu não estava lá. Eu não era família. Eu era apenas a pessoa que pagou pela casa onde a foto foi tirada. Fechei o computador. Minhas mãos não tremiam. Meu coração não estava acelerado. Havia apenas um silêncio profundo dentro de mim. A dor tinha se transformado em outra coisa. Algo duro e frio. Clareza. A contadora em mim estava somando os débitos. E a conta estava ficando muito, muito alta. Eu parei de tentar. Parei de forçar conversas. Parei de buscar aprovação. Recuei para uma observação silenciosa. Eu me movia pela casa como uma sombra, observando, ouvindo, juntando as peças. Eles interpretaram meu silêncio como derrota, como a resignação de uma velha senhora. Mal sabiam eles que meu silêncio era preparação. Era o silêncio de uma predadora esperando o momento certo. Eu estava juntando dados, analisando padrões, esperando por um erro. E como todo fraudador arrogante, eles cometeram um erro. Um erro estúpido e descuidado que me entregaria tudo o que eu precisava. Eles subestimaram a mulher que passou a vida inteira encontrando a verdade escondida nos detalhes. Eles me viam como uma mãe idosa e frágil. Esqueceram que eu era, acima de tudo, uma contadora. Aconteceu numa noite de terça-feira. Eles tinham colocado nosso neto para dormir no quarto de hóspedes, ao lado do meu, e esqueceram o monitor de bebê ligado na cozinha. Eu tinha descido para pegar um copo d'água. A casa estava escura e silenciosa. E então, eu ouvi a voz de Daniel, baixa e clara, saindo do pequeno aparelho sobre o balcão. Com os papéis que ela assinou, a procuração já é válida. Houve uma pausa. A voz de Carla respondeu ansiosa. E o que isso significa? Significa, disse Daniel com um tom de triunfo, que podemos finalmente usar o dinheiro dela para quitar o empréstimo do carro. E se ela começar a dar muito problema, podemos interná-la e vender a casa, livre de problemas. Eu fiquei parada na escuridão da cozinha, segurando o meu copo. O vidro estava gelado, mas não tão gelado quanto o sangue nas minhas veias. Livre de problemas. Eu era o problema. O obstáculo a ser removido. O lixo a ser descartado depois que eles pegaram tudo de valor.
Eu não senti vontade de gritar, não senti vontade de chorar. Eu senti o clique final de uma fechadura se encaixando. Tudo fez sentido. A distância, o gaslighting, a pressão financeira, a exclusão. Eram passos, um plano metódico para me despojar de tudo. Minha sanidade, minha dignidade e, finalmente, meu patrimônio. Eles não eram apenas ingratos. Eles eram ladrões e estavam roubando a minha vida. Voltei para o meu quarto, em silêncio. Sentei-me na poltrona e olhei para a escuridão lá fora. A dor tinha desaparecido completamente, substituída por uma calma gélida, uma determinação de aço. Eu não era uma vítima. Eu era uma oponente em um jogo que eles achavam que já tinham vencido. Mas eles não conheciam todas as regras. Eles não sabiam de todas as peças no tabuleiro. Eles viam uma velha senhora. Eu via uma vida inteira de trabalho, o legado de Marcos e a força que ele sempre disse que eu tinha. Naquela noite, eu finalmente acreditei nele. Eu não ia desmoronar. Eu ia lutar. E como em toda boa contabilidade, eu ia garantir que as contas fossem acertadas, até o último centavo. No dia seguinte, eles encenaram a falsa reconciliação. Carla fez meu bolo favorito. O cheiro de canela encheu a casa. Um aroma que antes significava conforto, agora cheirava a veneno. Daniel veio ao meu quarto com um prato na mão e um sorriso falso no rosto. Mãe, me desculpe por ontem. Eu ando muito estressado com o trabalho. Ele colocou o prato na minha mesinha. Nós te amamos muito. Você sabe disso. Eu olhei para ele. O homem que, na noite anterior, estava planejando me internar. E sorri. Um sorriso cansado, frágil. O sorriso que ele queria ver. Eu sei, meu filho. Eu também amo vocês. Eu estava atuando. E eu era uma atriz muito melhor do que ele jamais imaginaria. Então, veio o golpe final. Ou o que ele pensava que seria. Depois de alguns minutos de conversa fiada, ele puxou uma pasta. Mãe, já que estamos bem, você se importaria de assinar isso? São só alguns documentos de rotina do seguro da casa. Apenas uma formalidade. Ele me entregou uma caneta. Eu peguei os papéis. Minhas mãos estavam firmes. Eu li por cima, fingindo dificuldade com as letras pequenas. Eu sabia que era a procuração, o documento que selaria meu destino nas mãos dele. Olhei para o rosto expectante dele. E então, eu assinei. Com um floreio. Entreguei os papéis de volta. Prontinho, meu querido. O alívio no rosto dele foi tão visível que era quase cômico. Ele tinha conseguido. Ele tinha vencido. O que ele não sabia era que, ao me fazer assinar aquele papel, ele não estava me prendendo. Ele estava me libertando. Ele tinha acabado de me dar a prova final e irrefutável de sua intenção maliciosa. Ele tinha entregado a arma do crime nas minhas próprias mãos. Sua arrogância o cegou. Sua ganância o tornou descuidado. Ele se sentiu tão poderoso, tão no controle, que a crueldade dele começou a transbordar em pequenas coisas. Ele se tornou mais ousado, mais desrespeitoso. Aquele ato de assinar o papel foi o que o levou a acreditar que podia gritar comigo por causa de uma senha de Wi-Fi. Ele achava que eu não tinha mais poder, que eu era apenas um nome em uma folha de papel que ele controlava. E foi essa arrogância que me levou àquela sala de estar, ouvindo-o gritar sobre a casa dele. Ele estava prestes a aprender a lição mais dura de sua vida, uma lição de contabilidade. Na manhã seguinte, eu não fui tomar café. Fui à biblioteca pública do bairro, um lugar silencioso, anônimo, com computadores que não guardavam histórico. Sentei-me em um dos cubículos, a luz fluorescente zumbindo sobre minha cabeça. Minhas mãos não tremiam quando digitei o endereço do meu banco. Eu não estava mais com medo, nem triste. Eu era uma contadora diante de um livro-caixa bagunçado e eu ia encontrar a fraude. Abri meu extrato e lá estava, transferência após transferência. Pequenas no começo, depois maiores. 10 mil aqui, 15 mil ali. O total era claro, frio e brutal. 80 mil reais tinham sido desviados da minha conta poupança para a conta de Daniel ao longo dos últimos 6 meses. O dinheiro que Marcos e eu guardamos para a minha velhice. Roubado. Eu olhei para os números na tela e pela primeira vez em meses eu vi tudo com uma clareza absoluta. Eu minimizei a janela do banco e abri meu e-mail. Rolei para baixo até encontrar a mensagem de Daniel de 2 semanas atrás. O assunto era seguro da casa.
Anexado havia um documento. Eu o abri. Na época, eu mal tinha lido, confiando nele, querendo acreditar na sua falsa gentileza. Agora, eu li cada palavra. Meus olhos, treinados por décadas de análise de contratos, se moveram rapidamente pelo jargão legal. E então eu encontrei. Não era um seguro. Era uma procuração, ampla, irrestrita e duradoura. Dava a ele controle total sobre todos os meus bens, minhas contas, minhas decisões médicas. Ele não tinha apenas roubado meu dinheiro. Ele tinha roubado minha autonomia, minha identidade, minha própria voz. Ele me transformou em um fantasma legal, uma entidade que ele podia mover e manipular como quisesse. A assinatura no final da página era minha, mas a mentira era toda dele. Fechei os olhos por um segundo. A voz de Marcos ecoou na minha mente, tão nítida como se ele estivesse sentado ao meu lado. Números não mentem, Helena. Pessoas, sim. Eu abri os olhos. Os números estavam na tela do banco. 80.000 reais. A pessoa estava na minha casa, provavelmente reclamando que o café estava frio. A equação era simples, não havia mais espaço para dúvida, para desculpas, para a esperança de que eu estava enganada. A traição era um fato, tão concreto quanto os débitos na minha conta. Eu não senti uma onda de dor. O que eu senti foi uma calma estranha, uma espécie de paz sombria. A incerteza tinha acabado. A guerra não declarada estava finalmente às claras. E agora, eu sabia exatamente em que lado do campo de batalha eu estava. E mais importante, eu sabia que precisava lutar. Com a mesma precisão que eu usava para fechar um balanço anual, comecei a agir. Imprimi tudo. Cada extrato bancário mostrando as transferências não autorizadas, uma cópia da procuração fraudulenta, o e-mail em que ele mentiu sobre o propósito do documento. A impressora da biblioteca zumbia, cuspindo folha após folha de evidências. Cada papel era uma arma. Cada número era uma bala. Coloquei a pilha de documentos cuidadosamente na minha bolsa, no compartimento com zíper. Ao sair da biblioteca, o sol da manhã pareceu mais brilhante, o ar mais fresco. Eu não era mais uma vítima se escondendo no escuro. Eu era uma mulher com um dossiê na bolsa, caminhando em direção à luz. A contadora em mim estava satisfeita. Os livros estavam desequilibrados, mas eu tinha acabado de encontrar todos os recibos necessários para acertar as contas. De volta ao meu quarto, espalhei os papéis sobre a minha cama. Era como montar um quebra-cabeça. Cada peça se encaixava perfeitamente com um evento dos últimos meses. A primeira grande transferência de 15.000, feita 2 dias depois que ele me convenceu a dar-lhe as senhas para simplificar as coisas. O pedido para assinar a apólice de seguro aconteceu na mesma semana em que Carla mencionou, casualmente, o quanto seria bom se eles pudessem quitar o carro novo. O gaslighting, a exclusão, a falsa preocupação com a minha saúde mental não eram atos aleatórios de crueldade. Eram táticas, uma estratégia coordenada para me desestabilizar, me isolar e me declarar incompetente para que pudessem saquear o que restava da minha vida sem que ninguém percebesse. Eles não eram apenas um filho ingrato e sua esposa. Eram uma conspiração. A cumplicidade de Carla era a peça mais dolorosa. Seus sorrisos doces, seus abraços, suas promessas de cuidar de mim, tudo uma farsa. Ela era a parceira silenciosa, a atriz coadjuvante neste teatro de horror. A conversa que ouvi no monitor de bebê provava isso. Podemos interná-la, Daniel disse. E ela não protestou. Ela não defendeu a mulher que pagou pelo teto sobre sua cabeça. Ela apenas perguntou o que aquilo significava para eles, para o dinheiro deles. O calor que eu senti por ela, a esperança de ter encontrado uma filha, tudo se transformou em cinzas. Eles não eram uma família que me abrigava. Eram predadores que me encurralaram. E a casa não era um lar, era uma armadilha. Eu me levantei e fui até o espelho. Olhei para o meu reflexo. Vi as linhas de preocupação no meu rosto, a tristeza nos meus olhos. Mas por baixo de tudo isso, vi outra coisa. Vi a jovem que trabalhou em 2 empregos para pagar a faculdade. Vi a profissional que nunca perdeu um prazo em 40 anos. Vi a esposa que construiu uma vida ao lado de um bom homem. Vi a força que Marcos sempre disse que eu tinha. Eu não ia ser a velha senhora confusa que eles queriam que eu fosse. Eu não ia acabar em uma clínica, dopada e esquecida, enquanto eles viviam a vida com o meu dinheiro. Eu não serei uma vítima.
sussurrei para a mulher no espelho. E ela, pela primeira vez em muito tempo, pareceu acreditar. A decisão estava tomada. Não era sobre vingança, era sobre justiça. Mas como? Eles tinham a procuração. Eles tinham meu dinheiro. Parecia que eles tinham todas as cartas. Senti um momento de desespero, uma onda de impotência. E então eu me lembrei. Marcos. Ele era sempre tão cuidadoso, tão previdente. Sempre tenha um plano B, Helena, ele costumava dizer, sorrindo. E um plano C para garantir. Um plano B. Existiria um? Fui até o armário e puxei uma caixa de papelão velha, empoeirada, rotulada, documentos importantes. Marcos. Eu não a abria há anos. Comecei a remexer em apólices de seguro antigas, garantias de eletrodomésticos, manuais de instruções. E então, no fundo da caixa, meus dedos tocaram em algo diferente. Uma pasta de couro, pesada e de boa qualidade. Na frente, em letras douradas discretas, estava gravado: Fundo Alves. Meu coração deu um salto. Eu a coloquei na minha cama e abri. Dentro, havia dezenas de páginas de documentos legais, organizados com a precisão metódica de Marcos. Eu comecei a ler. Minha mente de contadora absorveu os termos: fundo fiduciário irrevogável, proteção de ativos. E então, meus olhos pousaram em uma cláusula. O beneficiário principal e administrador único do fundo era eu, Helena Alves. E o principal ativo listado naquele fundo, com o endereço completo e o número de registro do imóvel, era a casa em que estávamos vivendo. E o valor total do fundo, incluindo ações e títulos, era de 1,5 milhão. Eu tive que ler 3 vezes para acreditar. A casa nunca foi comprada por Daniel. Foi comprada pelo fundo. Legalmente, a casa era minha. Sempre foi. Eu peguei o relógio de ouro de Marcos de cima da minha cômoda. O metal estava frio contra a minha pele. Eles achavam que tinham me encurralado. Achavam que tinham tomado tudo. Mas eles estavam jogando um jogo pequeno por migalhas, enquanto o verdadeiro tesouro estava trancado em um cofre que eles nem sabiam que existia. Marcos, meu marido cuidadoso e brilhante, tinha me protegido mesmo depois de sua morte. Ele tinha construído uma fortaleza ao meu redor, e meus inimigos estavam acampados do lado de fora, comemorando uma vitória que nunca foi real. Eles não tinham a menor ideia do que eu realmente possuía. Eles não tinham a menor ideia do poder que eu estava prestes a liberar. A sensação que me percorreu não foi de alívio, foi de poder puro e absoluto. Com as mãos firmes, peguei meu celular. Encontrei o cartão de visitas do advogado de família, preso com um clipe de papel, na primeira página da pasta do fundo. Disquei o número. Escritório de Advocacia Garcia, bom dia. Gostaria de falar com o Sr. Garcia. É Helena Alves. Houve uma pequena pausa. Senhora Alves, que prazer ouvi-la. Em que posso ajudar? Sua voz era calorosa, profissional. O fundo Alves, eu disse, minha voz calma e nivelada. A casa em meu nome, confere? A pausa do outro lado foi mais longa. Eu podia ouvi-lo digitando. Sim, senhora, confere. A propriedade é legalmente e unicamente sua. Ótimo, eu disse, porque eu gostaria de despejar meus inquilinos. O alívio no rosto de Daniel quando eu assinei aqueles papéis foi sua ruína. Ele achou que o jogo tinha acabado. Para mim, o jogo estava apenas começando. Expliquei toda a situação para o Sr. Garcia, enviando cópias digitalizadas das provas da fraude financeira. Ele ouviu em silêncio, fazendo apenas perguntas curtas e precisas. Quando terminei, houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Senhora Alves, ele disse finalmente, sua voz agora com um tom de aço. Isso não é apenas uma questão civil de despejo. Isso é fraude, exploração de vulnerável. É crime. Com sua permissão, podemos agir em todas as frentes. Faça, eu respondi sem hesitação. Faça tudo. Eu estava contratando um advogado, mas, na verdade, estava liberando um exército. Nos dias que se seguiram, eu me tornei a melhor atriz da minha vida. Eu mantive a fachada de uma mulher frágil e derrotada. Pedi a Daniel para me ajudar a ler o rótulo de um remédio, alegando que minha visão estava embaçada. Deixei Carla me ver lutando para abrir um pote de geleia. Eles trocavam olhares presunçosos por cima da minha cabeça, convencidos de que eu estava definhando exatamente como planejado. Cada sorriso condescendente deles alimentava o fogo gelado dentro de mim. Eles me serviam o jantar,
sem saber que estavam alimentando a mulher que estava prestes a tirar o teto de cima de suas cabeças. A ironia era tão densa que eu quase conseguia saboreá-la. Eu pensava em Marcos, pensava em como ele me ensinou a jogar xadrez quando éramos jovens. Não se concentre apenas na sua próxima jogada, Helena, ele dizia. Pense 3 lances à frente. Antecipe a resposta do seu oponente e prepare a sua contra-resposta. Daniel fez sua jogada. A procuração. Ele achou que era cheque-mate, mas eu estava pensando 3 lances à frente. Lance 1, a ordem de despejo que o pegaria de surpresa. Lance 2, o congelamento de suas contas bancárias, cortando sua capacidade de reagir. Lance 3, as acusações criminais, que destruiriam sua reputação e seu futuro. Eu não estava apenas respondendo ao seu ataque. Eu estava desmantelando todo o seu jogo, peça por peça, exatamente como Marcos teria feito. Na noite anterior ao dia D, eu mal dormi. Não por ansiedade, mas por uma expectativa vibrante. Tudo estava no lugar. O Sr. Garcia tinha conseguido uma ordem judicial de emergência. O caminhão de reintegração de posse estava agendado para as 9 da manhã. Os oficiais de justiça estavam a postos. Meu filho e minha nora dormiam tranquilamente no quarto ao lado, sonhando com o dinheiro que haviam roubado. Eles não sabiam que, em poucas horas, seu mundo cuidadosamente construído sobre mentiras e crueldade seria demolido. Eu me levantei e fui até a janela, olhando para o céu escuro antes do amanhecer. Uma calma profunda se instalou sobre mim. Eu estava pronta. Eles achavam que tinham vencido. Eles não faziam a menor ideia do que estava por vir. O carro parou atrás do caminhão. Eu saí primeiro, seguida pelo Sr. Garcia, meu advogado e 2 oficiais de justiça. Daniel ainda estava na janela, a xícara de café esquecida na mão. A confusão em seu rosto era quase infantil. Ele abriu a porta da frente, a arrogância da noite anterior, dando lugar a uma incerteza vacilante. Mãe, o que está acontecendo? Ele não estava olhando para mim, mas para os homens de terno que me acompanhavam. O Sr. Garcia caminhou até ele, com a pasta de couro na mão. Ele não disse nada, apenas entregou a Daniel a primeira folha de uma pilha de documentos. Eu vi os olhos do meu filho percorrerem o papel. Vi o momento exato em que ele leu as palavras ordem de despejo imediato. A cor sumiu de seu rosto. O sorriso que ele usava como uma armadura não apenas desapareceu. Ele se despedaçou, deixando para trás o rosto pálido e assustado de um menino que tinha sido pego. Carla apareceu atrás dele, enrolada em um roupão. Daniel, o que é isso? A voz dela era um sussurro assustado. Daniel não conseguia responder. Ele apenas olhava para o papel, depois para mim, como se me visse pela primeira vez. Vocês têm 24 horas para desocupar a propriedade, disse o Sr. Garcia, com a voz calma e cortante de quem está acostumado a derrubar impérios. Daniel finalmente encontrou sua voz. Isso é um erro. Esta casa é minha. Mãe, diga a eles. Ele deu um passo em minha direção, o desespero substituindo o choque. Eu o encarei, meus olhos frios e firmes. O silêncio se estendeu por um longo segundo. E então, eu falei, minha voz clara no ar da manhã. É hora de você aprender a respeitar a minha casa. Naquele momento, Carla soltou um soluço e suas pernas cederam. Ela caiu de joelhos no hall de entrada, o som de seu choro quebrando o silêncio. Daniel ficou parado, derrotado. O jogo tinha acabado. As consequências foram rápidas e brutais, como uma demolição. O Sr. Garcia explicou os próximos passos com uma precisão cirúrgica, enquanto os vizinhos observavam de suas janelas, testemunhas silenciosas da nossa ruína familiar. Suas contas bancárias conjuntas foram congeladas para a recuperação dos $80 mil transferidos fraudulentamente, ele informou. Uma investigação criminal por fraude e abuso de vulnerável foi oficialmente aberta. Os oficiais estão aqui para garantir que o processo de desocupação ocorra de forma pacífica. Cada palavra era um prego no caixão do mundo que eles haviam construído. Eles não perderam apenas uma casa. Perderam o acesso ao dinheiro, sua reputação e sua liberdade. Eles queriam me deixar sem nada, me transformar em um problema a ser descartado. Em vez disso, eles se tornaram o problema e a justiça era a solução. Eles tiveram exatamente o que mereciam, sem descontos, sem misericórdia. Apenas o balanço final de suas ações. Os meses passaram.
A casa que antes parecia uma prisão cheia de sussurros e tensão, agora respira. O silêncio não é mais pesado, é pacífico. Daniel enfrentou o julgamento. As provas eram esmagadoras. Ele foi condenado e a arrogância em seu rosto foi finalmente substituída pela dura realidade de um uniforme de presidiário. Carla, sem dinheiro e sem status, voltou a morar com os pais, uma sombra da mulher que planejou meu fim. Eles estão pagando a dívida, não apenas a financeira, mas a moral. Quanto a mim, estou aqui, na minha casa. Outro dia, peguei o relógio de ouro de Marcos. Eu o limpei até que brilhasse. Não o uso para me sentir perto dele. Eu o uso para me lembrar do meu próprio tempo, do futuro que recuperei. O ouro no meu pulso não é mais um símbolo de um passado perdido, mas um lembrete constante da minha própria força e do valor do meu tempo. Eu sento na minha varanda agora, com uma xícara de chá, olhando para o jardim que plantei. Não sinto raiva, nem mesmo tristeza. Sinto paz, uma paz conquistada. A lição mais importante que aprendi não foi sobre dinheiro ou traição, foi sobre dignidade. A dignidade não é algo que os outros te dão, é algo que você se recusa a deixar que tirem de você. Marcos me ensinou a jogar xadrez, a sempre pensar 3 lances à frente. Naquele jogo final contra meu próprio filho, eu fiz exatamente isso. Eu antecipei a ganância dele, preparei minha defesa e executei meu contra-ataque. Eu não lutei com gritos, mas com lógica, com fatos, com os números que, como Marcos sempre dizia, nunca mentem. E eu venci. Se esta história te emocionou, escreva Justiça nos comentários e se inscreva para ouvir a próxima.